Geisa Alves, Deus abençoe. Seus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Angélica, Deus te abençoe. O pessoal está chegando, vamos convidando o pessoal. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro as tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Angélica, Deus abençoe. Geisa, Sou Marcelo. Daqui a pouquinho eu tenho uma palavra para vocês, gente. Deus me deu ontem e eu quero compartilhar com vocês. Pessoal chegando. Bem-vindo você que já está chegando aí. Vou pedir a você o seguinte: pega o aviãozinho e manda aí pelo menos para mais 5 amigos, para que nós possamos compartilhar com o máximo de pessoas possível. Eu sei que esse vídeo vai ficar disponível. Meu amigo Alessandro, um abraço. Adriano também, um abraço. Vitória, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Quero aproveitar enquanto o pessoal está chegando aqui. Gente, eu quero agradecer a todo o pessoal. Ana, Deus abençoe. Maiara também. Eu quero agradecer ao pessoal que tem trazido as doações que nós vamos levar para Santana do Ipanema. Deus abençoe vocês, tá bom? A Bruna Letícia, Deus abençoe. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, espaço preciosa de Ju, Deus abençoe. Glória, quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Maiara, Deus te abençoe. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. É te ver, envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. É te ver, me envolva com tua glória e poder, amém. Tua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo. Deixa essa presença de Deus entrar aí onde você está. Não sei se você está em casa, não sei se você está no trabalho, talvez na rua, mas eu quero convidar você a se permitir, deixar Deus tocar em você, deixar Deus falar com você. Deus fala de uma forma simples e talvez Deus criou todo esse momento para que você chegasse aqui comigo nessa live, que Ele tem algo para falar com você. Eu gostaria muito que você, quero muito que você abra o coração e deixe Deus tocar você. A Bíblia diz que são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegaram ao coração do homem. São essas as coisas que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Mas Deus nos revelou. Nos revelou como? De várias maneiras. Inclusive, vai revelar muita coisa para você hoje aqui.
Nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Como é que vocês estão me ouvindo aí? Tá legal o áudio? O áudio tá chegando bem? Como é que tá? O pessoal que tá assistindo a gente aqui, como é que tá o áudio? Tudo que eu mais quero é te ver. Vocês estão ouvindo bem o áudio da música, estão ouvindo bem a minha voz. Pra gente começar a ministração, eu preciso desse feedback de vocês aí. Comenta aí pra mim. Sua voz ecoa em meu ser, é te ver. Marilúcia, gente, como é que tá chegando o áudio aí? Comenta pra mim. Deus abençoe também, Maiara, você e toda a sua família. Tá legal o áudio então? E aí, gente, o áudio, como é que tá o áudio? Tá bem? Eita, Deus maravilhoso. Geilza, Deus abençoe. Coisa boa saber que tá bom. Vamos lá, quem mais aí vai me dizer aí como é que tá o áudio? Dá uma comentada comigo aí, eu quero. Gente, a Lúcia tá dizendo aqui, a Lu tá dizendo que tá legal o áudio. Muito bom. Gente, eu quero meditar com vocês um pouquinho. Meditar na própria palavra de Deus todos os dias. Eu tenho chamado um colega, mas hoje eu decidi no meu coração, eu mesmo, trazer uma palavra para vocês. Vitória, Deus te abençoe. Eu quero muito que você não só permita que eu possa ministrar essa palavra, mas você também se permita deixar Deus falar com você. Às vezes o que Deus fala conosco é doce como mel, sabe? Alívio para as nossas aflições. Às vezes também o que Deus fala conosco não é como mel. Às vezes dói bastante. Pastor André, como é que tá? Tudo bem? Dói bastante. Mas toda palavra de Deus é terapêutica no sentido de que ela nos tira de uma situação abaixo para nos colocar acima. Deus nunca age em nós de forma destrutiva. Até aquilo que nós vemos como, humanamente falando, algo que é mal, tipo uma enfermidade, uma porta que se fecha, um desastre, tudo são permissões divinas também para falar conosco e para nos levar para patamares mais altos. Não é só o que acontece, mas o que eu aprendo e como eu me posiciono naquilo que acontece. Pastor André, um abraço para você, para a pastora Jennifer, para todo o pessoal do Rio Grande do Sul aí, a Dani Trindade também, esposa do Patrick, Deus te abençoe. Mas hoje eu quero ministrar para você, quero ler um texto para você de Provérbios, capítulo de número 24. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu fiz uma maratona sobre os capítulos de Provérbios e todo dia eu gravei um vídeo sobre um capítulo. E hoje eu separei aqui um texto do capítulo 24, que é o versículo 10, que diz assim: se te mostrares fraco na hora da angústia. Se te mostrares, tem textos aí, eu não sei se a sua versão, ela vai ser como algumas versões, que diz assim: se te mostrares frouxo. Deixa eu ajeitar aqui, aí, talvez fique melhor assim. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, ou fraco, debilitado, ou se fores mole, tem várias versões. Na hora da angústia, no tempo da crise, nas situações difíceis, nas adversidades, nas portas que se fecham, no desemprego, no abandono, no divórcio, na enfermidade, no abandono de familiares, na calúnia, na escassez. Se te mostrares fraco nos tempos de dor, ele diz assim: tua força será pequena. Como, ô pastor Rafael, dá para você falar pro pastor Luiz que eu estou fazendo uma live, que ele está me ligando aqui, pode ser que seja alguma coisa de ser o Luiz de Maceió, do diaconato. E se eu me mostrar fraco realmente, se eu me mostrar abatido, se eu me entregar a situações, realmente a minha força será pouca. Olha só o que a Bíblia diz, ela coloca a minha postura, o como eu me posiciono acima da situação. Quer dizer, o que Salomão, o homem mais sábio que já existiu nesse mundo, ele coloca. Hoje as neurociências já entendem isso e chamam isso de comunicação, que é como os nossos comportamentos que direcionam e ajustam as nossas emoções, os nossos pensamentos,
o posicionamento, o comportamento que nós decidimos de forma intencional, independente do que acontece, ele influencia a nossa vida como um todo. E aí ele diz assim, a forma com que você se mostra, que você se impõe diante das situações, define o tamanho da tua força. Por que eu estou falando isso aqui, Mariana, Edivânia, Deus abençoe vocês aí, toda a família. Mas por que eu estou falando dessas coisas? Esses dias eu li uma história de um dos grandes pregadores avivalistas do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Depois você pode pesquisar sobre ele. E num dos seus livros ele conta uma história que ele foi visitar uma irmã da igreja, uma senhora. Ela estava muito enferma e ele foi visitá-la para orar por ela. E quando ele chegou na casa dessa irmã, dessa senhora, ele percebeu que ela estava muito doente. Na sua casa não tinha mais medicamentos, não tinha mais alimentos, estava faltando tudo e ela estava praticamente moribunda. Pastora Solange, te aguarda aqui para a gente fazer umas visitas hoje, tá? Deus abençoe. E ele chegou na casa dela e viu toda aquela situação e se compadeceu. Meu Deus, que tristeza a vida dessa mulher, meu Deus. E pensou como é que poderia fazer, além de orar, de pedir a Deus a cura para a sua enfermidade, de se mobilizar para prover o que ela estava precisando de alimento. Mas ele olha naquela casa simples, humilde, velha, talvez, creio eu, de madeira. E ele olha aquela casa e vê numa das paredes do quarto, da casa, da sala da casa, ele vê um quadro. Algo emoldurado com uma moldura tão bonita. E ele se aproxima, olha aquela moldura bonita e ele pergunta para aquela senhora: a senhora sabe o que é isso aqui nesse quadro? Ela disse: sei. Isso foram os meus patrões antes de morrer. Há uns 15 anos atrás, eles me deram isso de lembrança. E eu fui tão bem tratada por esse meu patrão, ele me tratou tão bem, que eu resolvi emoldurar esse presente como uma boa lembrança, porque, Mariana, Deus abençoe, eu resolvi guardar como uma lembrança, porque eu os amo demais, e ficou essa lembrança, esse quadro, achei muito bonito, eles me deram de presente, eu resolvi guardar. Ele disse: a senhora sabe o que está escrito nesse quadro? Ela disse: não, que eu não sei ler. Ele disse: a senhora me permite levar esse quadro para averiguar a veracidade do que está escrito aqui? Ela disse: olha, pastor, eu gosto muito desse quadro, é uma lembrança dos meus patrões, eles me trataram muito bem, e eles me deram quando eu fui embora, e eu só quero que o senhor traga de volta. Não me perde esse meu quadro, porque é uma lembrança deles que eu guardo na parede da minha sala. E o pastor saiu, 15 dias depois o pastor volta. O que o pastor chega à conclusão? Ele viu que ali era um testamento. Aquela folha, aquele papel, que ela emoldurou num quadro por se sentir valorizada pelos seus patrões, por terem dado para ela um presente, algo escrito para ela que ela nunca conseguiu ler. Ele descobriu que isso é verdade. Ele descobriu, Lu, Deus abençoe, ele descobriu que era um testamento, gente. E que aquele testamento eles deixaram para aquela mulher que trabalhou para eles a vida toda uma fortuna de várias propriedades ao redor daquela região. E aquela mulher era milionária. Só que ela não sabia. E ele levou os documentos para verificar e verificou que eram verídicos, eram reais, eram de verdade. E aí o que acontece? Ele leva os documentos e aquela mulher percebe que ela era milionária há mais de 15 anos. E há mais de 15 anos, João Leno, Deus abençoe, um abraço. Há mais de 15 anos aquela mulher era milionária, só que ela não sabia, porque ela não sabia ler. Estava passando uma vida de privação, de muita miséria, muita dor e muito sofrimento, simplesmente porque não tinha conhecimento da sua herança, que os seus patrões, que ela respeitava tanto e que também a amavam e a respeitavam, deixou para elas.
E aí, que conclusão a gente tira, eu tiro, você pode tirar dessa situação? Quantas coisas nós estamos vivendo na nossa vida aquém do que deveríamos? Vou orar já já, tá? Vou orar já já, John Lennon. E quantas pessoas, quantos de nós estamos vivendo situações difíceis simplesmente pelo fato de não termos conhecimento do que estamos passando ou do que temos direito. Por não termos conhecimento de quais são os nossos direitos ou o que realmente nós somos capazes, temos condições, podemos, ou realmente do que Deus tem para nós. E aí, refletindo sobre esse texto, onde Salomão diz que tudo começa pelo seu posicionamento, eu separei aqui, e até o tema dessa live é forte ou fraco? Quem é você nessa crise? Porque Salomão diz, se você for fraco, a sua força é pouca. Mas se eu for forte, claro, então, entendendo a reflexão de Salomão, se eu sou forte nessas horas, a minha força, eu potencializo a minha força. Ontem eu falei com Ezequias sobre a questão das bênçãos de Deus, das bem-aventuranças. E até eu comentei sobre, no hebraico, o que são bem-aventuranças. Pastor Luiz, bem-aventuranças no grego, perdão, que é o Novo Testamento, lá no Mateus 5, é makarios, no grego, que significa pleno na terra e no céu. Quer dizer, alguém que vive realmente a plenitude de Deus. E nesse texto, Jesus, quando fala quem é abençoado, ou quem é makarios, quem é pleno no céu e na terra, ele diz, bem-aventurados são, aí diz as características, misericordiosos, têm fome de justiça, bem-aventurados são os que são perseguidos, injuriados por causa do nome dele, injustamente, os que são acusados, são através de mentiras, são caluniados. Ele diz, bem-aventurados, macários, ou seja, para viver, ser bem-aventurado, eu tenho que estar nessas condições. Então eu penso sobre isso, que às vezes a pessoa talvez você esteja dizendo, meu Deus, abençoe a minha vida. E aí Deus está dizendo, eu quero te abençoar, agora tem os princípios, ou o posicionamento que você precisa ter para receber essas bênçãos. Aqui eu estou no meu escritório aqui na igreja, e nós temos um Wi-Fi aqui. E esse Wi-Fi, inclusive, estou usando aqui o Wi-Fi. Eu, para estar usando esse Wi-Fi, eu preciso estar numa distância, eu não sei quantos metros eu preciso estar. Quantos metros, pastor Rafa, para ter de distância do Wi-Fi aqui, para esse Wi-Fi pegar? Ele capta quantos metros? Até quantos metros? Até que distância? 150. 150 metros, vamos dizer assim. Então, é muito, viu? Dá para usar a rua toda. 150 metros. Para que eu me conecte nesse Wi-Fi, eu preciso estar geograficamente a 150 metros. Para que eu me conecte e vive realmente o extraordinário de Deus, eu preciso estar, às vezes até sinceramente, geograficamente, onde aquele Wi-Fi pega. Eu preciso estar localizado, eu preciso estar na posição para poder me beneficiar do Wi-Fi. Da mesma maneira em relação à vida. Meu Deus me abençoe. Deus está dizendo, eu quero que você esteja na posição de ser abençoado. No perfil, no padrão de receber as bênçãos. E eu separei aqui algumas características das pessoas que vencem a crise. Se você puder, pega papel e caneta e anota o que eu vou dizer. São coisas simples, mas fazem todo sentido. Pega papel e caneta aí e anota o que eu vou falar. O que eu vou falar para você... Eu vou tentar resumir aqui em alguns minutos. São coisas que, em cursos que eu ministro de 8 horas, de 12 semanas, às vezes eu me esforço para poder passar para as pessoas, para conectar essas pessoas nas conexões certas. Sabe? Às vezes, por exemplo, a gente precisa fazer alguma coisa no celular e não consegue. Primeiro você precisa baixar o download, fazer baixar um download de algum aplicativo que permite que você faça certas coisas. Por exemplo, para você movimentar dinheiro através do celular, você precisa ter um aplicativo da Caixa.
por exemplo, no meu caso. Então, às vezes, você precisa baixar o download de alguma coisa, de uma ferramenta virtual, para você poder usar. Então, eu vou te dizer aqui, eu quero que você baixe alguns downloads aí. Algumas ferramentas que você precisa aprender para realmente ter uma vida extraordinária dentro dos princípios da palavra de Deus. E a primeira característica de quem é forte nessa crise, anote aí, é clareza emocional e espiritual. Clareza, eu não sei se eu vou conseguir fazer todos aí, falar todos, mas clareza emocional e espiritual é o primeiro fator fundamental para que a pessoa viva uma vida extraordinária nesse momento de crise. Mesmo porque você tem que estar preparado, porque essa crise não vai ser a última, nem a primeira. E talvez nós viveremos várias outras, em vários outros aspectos, outras crises. Mas a primeira característica de quem entende esses princípios do céu para viver bem sucedido e superar essa crise e sair dela mais forte. Se te mostrares fraco, pouca força terá. Se te mostrares forte, muita força você vai ter. Então, primeira característica, clareza emocional e espiritual. Quem é você? Você sabe? E qual a sua situação hoje? Você sabe quais são as suas forças? Por exemplo, eu sei quais são as minhas forças, eu tenho consciência em que eu sou bom, em que eu tenho habilidade de falar, eu tenho habilidade de me conectar com as pessoas, eu tenho algumas áreas da minha vida que eu sou forte. Mas você também sabe quais são as suas fraquezas, aquelas que são naturais, por exemplo. Eu, por exemplo, não tenho uma boa coordenação motora. Isso é natural. Eu não consigo, por exemplo, admiro os meninos aqui que tocam bateria e canta. O cara toca e canta, meu Deus do céu. Eu só consigo, ou eu ponho as mãos aqui no teclado, ou eu vou cantar. Não consigo fazer as duas coisas. Eu admiro a pessoa que tem aquela coordenação motora de bateria, pé, mão. O cara, aquilo é extraordinário, o cara tem toda essa habilidade. Eu não tenho uma boa coordenação motora. Eu sei que isso é uma fraqueza natural. Eu tenho outras fraquezas que, vamos dizer, não são fraquezas naturais, mas que podem ser, inclusive até as naturais, com esforço, com foco, com trabalho. Talvez, por não ser natural, eu tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu consigo. Mas existem algumas fraquezas que nem sempre são naturais. São fraquezas que são provocadas por bloqueios emocionais, né? Por vícios emocionais que são provocados, na sua maioria, na infância e que me bloqueiam. Por exemplo, tem pessoas que a dificuldade dela de falar em público, por exemplo, não é uma dificuldade. Cantinho da Ana Vitória, Deus abençoe, Marcos Alexandre também, Ana Maria, eu não sei aqui se aqui é o Paulo, se é o César ou se é o Wilma, mas um abraço aí para essa família linda que a gente ama muito. Juliana, Deus abençoe também, Zefinha, Deus abençoe, pastora Ana, Deus abençoe. Viu? Deus abençoe vocês. Então veja só. Existem pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade de falar em público. E você sabia, preste atenção aqui, tem alguém aqui que tem dificuldade de falar em público? Fala aqui comigo. Eu não gosto de falar em público. Fala um eu aqui pra mim. Fala um eu. Vê se você tem coragem aí de se expor. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público. Lucas, Deus abençoe você também, meu amigo Lucas. Como é que tá aí o pessoal? Pastor Rafael também aqui comigo. Quem aqui tem dificuldade de falar em público? Fala aqui comigo. Você sabia? Não vou dizer 100%, gente, porque o ser humano é subjetivo. E aquilo que diz respeito a humanas tem os seus limites. Não é exato como matemática. Os princípios eles são um pouco flexíveis. Mas veja só. A maior parte das pessoas que têm dificuldade de falar em público, claro, existem aquelas que são naturalmente introvertidas, que preferem. Isso aí a gente, por exemplo, aí é onde está uma questão de você ter autoconhecimento, que clareza emocional também diz respeito a isso. Eu vou já falar sobre isso se der tempo. Boa tarde, meu amigo. Mas veja só, grande parte das pessoas que têm dificuldade de falar em público, se isso não disser respeito ao seu perfil comportamental, ao seu temperamento, por exemplo, muitas vezes são bloqueios emocionais que aconteceram na infância.
Às vezes, um impacto emocional que você sofreu, digamos, talvez eu fale aqui, alguém lembre, você quando era criança, chegou no meio dos seus pais ali, estavam conversando e você quis perguntar alguma coisa, seus pais, menino, criança não fala no meio de adultos, cala a boca, você pergunta demais, menino para perguntar. Gente, a nossa natureza é criativa, e quantas vezes tem pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm esse bloqueio emocional, essa dificuldade de fazer pergunta. Eu tenho vergonha de perguntar. Ela está com dúvida numa sala de aula, ela tem vergonha de perguntar. Ela está num treinamento, como que eu estou falando aqui com vocês, claro, de uma forma bem objetiva. Eu estou tentando sintetizar muita coisa que a gente se aprofunda nos nossos cursos, nas nossas palestras e até nos nossos cultos, nas nossas pregações. Mas quantas pessoas têm dúvidas, às vezes, até na escola bíblica, por exemplo, no instituto teológico, ou nos cursos que faz, ou na faculdade, e ela tem vergonha de perguntar porque ela tem um bloqueio. Ela acha que quem pergunta é burro, vai ser chamado de burro, vai ser exposto, ou a dúvida dela é superficial. Gente, deixa eu lhe falar uma coisa. Burros não fazem perguntas. Burros não fazem perguntas. Quem faz pergunta é porque tem capacidade criativa, é porque tem inteligência, tem plasticidade neural, capacidade de ampliar os seus horizontes e entende isso, sabe? Burros não fazem perguntas, soberbos, prepotentes, arrogantes não fazem perguntas. Então, quantas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de fazer perguntas, de falar em público, e muitas vezes, não estou dizendo todos, mas muitas vezes foram bloqueios na infância, foram expostos na infância, do 0 aos 12 anos, em sua maioria, na escola. Porque geralmente os bloqueios emocionais, eles acontecem por figuras de autoridade, pai, mãe. A figura paterna, ela tem olha gente, 85% da construção emocional, de valores de uma pessoa vem da figura paterna. Isso é comprovado cientificamente, a pessoa do pai. Aí o resto é mãe. Eu sei que tem muitas mães que eu não concordo. A questão não é concordar, são pesquisas científicas, são princípios, inclusive até princípios bíblicos, que às vezes a gente até entende como machista. Existem pesquisas científicas nesse sentido muito profundas. A figura paterna. Pessoas que a figura paterna não é presente, ou é presente, mas de uma forma ausente, ou são muito opressoras, são muito indiferentes, ou são muito super protetores, sabe? A ausência ou a super proteção, elas adoecem emocionalmente uma pessoa, principalmente na sua infância. Então, quantas pessoas têm dificuldade de falar em público, por exemplo, porque existe um bloqueio emocional. Então, quando ela quer falar, você está preparado, por exemplo. Estou falando aqui, professores, amigos de sala. Exatamente, Mayara, pode acontecer. Quantas salas de psicólogos estão lotadas de adolescentes que têm tentado trabalhar de forma terapêutica, processual, o bullying? Quem aqui nunca foi vítima de bullying? Quem aqui já foi? A Mariana Lenz está falando que é dificuldade de falar, a Geilza também. Quem aqui já sofreu bullying na infância? Quem aqui? Coloca eu. Pastor Rafael está aqui já dizendo aqui eu. Coloca aqui para mim. Eu. Quem aqui já teve bullying na infância? Fala para mim. Mayara, muito boa a sua colocação aqui. Professores, amigos de sala também pode acontecer. Figuras de autoridade, no ambiente religioso. Quantos bloqueios emocionais você pode ter recebido também no ambiente religioso, com o padre, com o pastor, que por falta de paciência, né? Porque nem sempre o líder religioso tem esse preparo e esse tato com a criança. Quando o próprio Jesus disse um negócio interessante, olha aí a Mayara, claro, eu também já fui muito. Geilza também dizendo muito. Gente, até eu quero perguntar para vocês, depois fala no meu privado, vocês estão achando interessante esse tipo de assunto? Eu estou pensando, semana que vem eu quero começar uma maratona de lives só para a gente falar sobre esses assuntos. Sabe? Essa clareza emocional e espiritual nesses momentos. Quem topar e estar comigo nessa maratona, já me fala aqui também, eu quero. Já fala aqui, eu quero. Porque nós vamos seguir nessa maratona semana que vem. Eu preciso que vocês me ajudem a gente a divulgar, para a gente impactar o máximo de pessoas. Estou só dando uma introdução aqui desse conteúdo que eu quero desenvolver com vocês semana que vem. Mas quantas pessoas então, na sua infância, na escola, sofreram bullying? Sofreram rejeição, se sentiram rejeitadas. Gente, deixa eu lhe falar um negócio. É um negócio tão impressionante que quando as pessoas estão, por exemplo, num atendimento... Quantas vezes isso acontece comigo no atendimento pastoral? Pastor Reginaldo, um abraço, pastor. Sabe o carinho, o respeito que eu tenho pelo senhor e pela sua família. Admiração, um abraço. Vê só.
Quantas vezes no atendimento pastoral eu estou atendendo a pessoa e de repente, do nada, a gente vai acompanhando, orando, conversando, perguntando, de repente a pessoa começa a chorar. E eu pergunto o que foi. Lembrei algo da minha infância que eu não me lembrava. Quantas vezes nos nossos atendimentos de coaching também isso acontece? Pessoa do nada. Ô Silvio, Deus abençoe, amigo Silvio Brito. Dani também está dizendo bênção de Deus, pastor. Vou acompanhar aqui, pois é. São assuntos tão simples, mas são tão... Gente, e aí às vezes eu estou atendendo a pessoa, de repente a pessoa começa a chorar e eu digo o que foi? Acabei de me lembrar algo da minha infância que eu não me lembrava. Esses dias eu atendi, foi um caso tão emocionante de uma pessoa que lembrou algo da infância, de um abuso que ela sofreu e ela não lembrava daquilo, mas aquilo ali, Hudson, Deus abençoe, mas aquele abuso estava como diz o Freud lá na psicanálise, no subconsciente, como diz a psicologia, no inconsciente. Mas aquilo ali estava lá, bloqueando. Mas por que o cérebro bloqueia, então, apesar de acontecer, pastor, o resultado negativo? Sabe, gente, deixa eu lhe dizer. Quantos problemas emocionais, bloqueios emocionais, o que é um bloqueio? É algo que está preso, conscientemente nem sempre você enxerga, mas ele provoca em você um resultado negativo. Um resultado negativo. E aí você fica se perguntando, mas por que esse resultado negativo? Por que, por exemplo, eu planejo viver tão bem emocionalmente, tratar bem minha família, ser um bom esposo, uma boa esposa, mas por que eu não consigo e ajo completamente diferente? Por que apesar de trabalhar, lutar, me esforçar, estudar, eu não consigo ter os resultados financeiros ou profissionais que eu desejo? É como se faltasse a lubrificação na engrenagem. A coisa acontece na sua vida, mas acontece de forma... acontece mais difícil. É como subir uma ladeira, meu amigo Joselito, pastor Enildo também, é como subir uma ladeira com a bike naquela marcha pesada. É a mesma bike, os equipamentos estão disponíveis, são os mesmos, mas às vezes eu preciso dar uma ajustada. E autoconhecimento, justamente essa clareza emocional e espiritual, elas nos proporcionam isso. Então, como eu falei, quantas pessoas às vezes atendem e de repente a pessoa, vem a memória, me lembrei. Já teve casos que eu atendi de pessoas que lembraram de rejeições no ventre. Aí você diz, pastor, que é isso, Leonardo? Mas é impressionante que quando vem essa memória, a pessoa pergunta para o pai, para a mãe diz, realmente, filha, eu te rejeitei, não era nem porque eu não queria, é porque eu não estava preparada, estava desempregada, seu pai... também não queria assumir, não foi que eu não quisesse você, porque eu te amo e te amei desde que eu soube que estava grávida, mas a rejeição era, eu não podia ter essa criança nesse momento. E aí, gente, porque o que a gente fala, o que a gente pensa, produz também uma química no organismo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existe, por exemplo, uma química para a raiva, existe uma química para o estresse que produz ali o cortisol, o excesso de cortisol no nosso corpo. Tudo é uma química no organismo, né? Existem vários hormônios que se produzem dentro do que a gente, das emoções que a gente tem. Então, aquela criança ela não entende o português, a linguagem da mãe, mas a química do sentimento ruim, da rejeição, ela sente. Quantas pessoas aqui, eu não sei se você conhece, mas de casos de pessoas, por exemplo, que a mãe teve uma gestação muito conturbada, de muito estresse, às vezes problemas no casamento, e a criança nasceu um pouco mais estressada. Alguém já viu um caso como esse? Acontece bastante. Por quê? Porque a criança, apesar de não entender, quantos médicos hoje, eles aconselham dizer assim, vai lá, beija o bebê, o barriga da mãe, pai, conversa com a mãe, com o pai. Por exemplo, o Benjamin, esses dias, ele tem 5 anos. Tinha uma música que a Lisiane ouvia da Bruna Carla quando ele estava na barriga. E ela ouvia muito, benzinho, meu Benjamin. Impressionante isso. E esses dias eu achei acho que foi até o pastor Rafael que fez esse vídeo, não sei se foi ele. Mas eu me lembro que eu achei esse vídeo no Facebook, né, nas lembranças, e coloquei para ele ouvir esses dias. E quando ele começou a ouvir e ouvir a música, de repente ele tem 5 anos, os olhos dele começaram a se encher de lágrimas. E ele se emocionando e rindo para mim, aquilo ali também foi tão emocionante para mim, porque eu fiquei observando, quer dizer, a lembrança está ali registrada. Seja boa
ou seja ruim, ela não era clara de forma racional, como nós temos quando crescemos, mas a memória emocional, ela existe ali. E aí quantas pessoas foram rejeitadas na infância? Não rejeitadas no sentido de que o pai não queria, a mãe não queria, não, porque às vezes não foi uma rejeição intencional. Talvez a falta de preparo, como eu falei esse caso. Mas aí, às vezes, voltando aqui só para você entender. Gente, se esse assunto é interessante para você, vai comentando aqui. Se você acredita que está legal esse assunto, é importante, pega aqui o aviãozinho e vai mandando. Eu estou só introduzindo aqui o negócio para vocês. Semana que vem vai ser pancada. Prepare papel e caneta aí, porque Deus vai falar com você de uma forma muito forte. Vai destravar muita coisa na sua mente que você precisa. Então, veja só. Às vezes eu estou atendendo pessoas... E a pessoa assim, de repente, pá, do nada, ela começa a chorar, mas lembrei disso, lembrei daquilo, começa a chorar. E aí nós começamos a refazer o caminho. É interessante que, o que isso significa? Como é que esse fazer o caminho, pastor? Nós vamos falar sobre isso semana que vem, mas alguns chamam de ressignificação, de reedição de imagens, sabe? A Bíblia chama isso de restauração, de recomeços, de uma nova memória. Interessante que Pedro, eu sempre falo sobre isso, porque quando Pedro traiu Jesus, foi diante de uma fogueira. E é interessante que quando Jesus chamou Pedro, quando ele mandou chamar os discípulos, é interessante que ele disse só chama os discípulos e a Pedro também. Por quê? Porque se ele não tivesse dito para Pedro vir, Pedro não iria de vergonha. Pedro não iria de vergonha do que fez. E aí Jesus prepara uma fogueira, peixe, tudo direitinho, chega para ele, Pedro, tu me amas, diante de uma fogueira. Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi isso? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele ama? 3. O que Jesus estava fazendo aqui? Reeditando aquela imagem que poderia provocar um bloqueio em Pedro, uma trava emocional. Era Jesus dizendo, Pedro, eu sei como é que funciona o ser humano. E se você não refizer isso aí, toda vida que você fizer uma fogueira, de uma fogueira, você vai voltar aquela e vai sentir aquela dor. Quantas pessoas, talvez você esteja me assistindo, que você acorda às vezes assim, uma angústia, um negócio ruim, eu não sei nem porquê. Às vezes é porque algo aconteceu, às vezes você nem percebeu, mas que te levou àquele momento de dor. Aquela lembrança emocional, que ela não está aqui, mas está aqui. Você... Às vezes você olha para uma pessoa e diz, não sei, olhei para essa pessoa, talvez não fui com a cara dela. Às vezes é porque ela te fez lembrar alguma coisa de um momento ruim, de alguém do teu passado. As nossas memórias do presente, a gente vai construindo o nosso presente de acordo com o alicerce de trás. A gente vai construindo o que tem agora do alicerce que a gente tem atrás. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Eliane, Deus abençoe o pessoal em Natal, os parentes Toque de Artes, quem está entendendo? Pastora Sol, está entendendo aí? A Aline também está chegando aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está ficando claro para vocês? E aí, Jesus fez isso, ressignificou esse momento, reeditou essa memória dolorida do apóstolo São Pedro. E o que acontece? Ela lembra, me lembrei. E por que ela não lembrava antes? Porque o cérebro dizia assim, você não é capaz de enfrentar esse assunto, então deixa ele escondido. Deixa ele escondido. Não mexe, não toca, então ele está inconsciente. Mas aí por que ele vem à tona num momento como esse, pastor? No momento de um atendimento pastoral, de uma oração, de um atendimento, de um processo terapêutico que a pessoa faça. Por que ele vem à tona? Porque a partir do momento que a pessoa está tendo clareza emocional, espiritual, do que se trata, quando ela começa a ter clareza espiritual e emocional do que se trata, preste atenção. Quando ela começa a ter essa clareza, é como se o cérebro entendesse, há uma esperança de resolver isso e me livrar desse fardo. Então, ele vem à tona. Quando a lembrança vem à tona, é como se o cérebro dissesse, eu tenho esperança de que isso pode se resolver. Inclusive, gente, qualquer pessoa que você quiser fazer alguma pergunta nesse sentido aqui, pode postar aqui. Se eu não conseguir responder todo mundo, a gente vai responder nas próximas lives. Mas eu faço questão, se tiver alguma dúvida nesse sentido aqui, pode perguntar, tá bom? Pode perguntar que eu vou responder. Faço questão nessa live, eu estou só introduzindo aqui
Isso é algo que Deus, ontem à noite, começou a mexer no meu coração assim, para que eu pudesse... Quantas pessoas, principalmente nesse momento, estão precisando ouvir coisas desse tipo, sabe? Clareza emocional e espiritual. Então, quando a pessoa entende, quando vem a clareza, ele entra assim, claro, meu sobrinho, Deus abençoe vocês, amém. Coisa boa, pastora Sol dizendo com certeza, a Geilza também, eu não sei, eu acho que é a Wilma também, um abraço, Wilma, Deus abençoe vocês, toda a sua família, viu? Saudade de vocês, Deus abençoe. E clareza nesse sentido. Então existem pessoas que têm bloqueios na infância justamente por essa dificuldade. Você tem... Gente, eu tive que trabalhar e graças a Deus, eu não vou dizer 100%, mas 90% disso aí eu já trabalhei. Eu tinha muita dificuldade de expor minhas opiniões em público, de apresentar um trabalho na faculdade, mesmo tendo aqui o conteúdo todo aqui, na hora de se apresentar, mas você não é pastor, você não fala para muita gente, sim, mas no ambiente avaliativo eu tinha essa dificuldade. Por quê? Um bloqueio emocional. Então precisei trabalhar isso, ressignificar isso aí. E hoje eu não tenho essa dificuldade. Eu falo, por exemplo, vocês veem eu estar aqui esse tempo todo falando em live. Quantas vezes vocês me viram fazendo live antes? Fazia uma ou outra. Quantas vezes vocês me viram fazendo live todo dia? Apresentando conteúdo, dando minha opinião, me expondo aqui em relação a muitas coisas, né? Quantas pessoas concordam, quantas pessoas discordam, quantas pessoas elogiam, quantas pessoas criticam. E mesmo assim eu me expondo. Me desafiando, trabalhando, ressignificando, sabendo o quanto, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, essa sua fraqueza, não falo, entenda bem, nós estamos conversando aqui, Pedrão, peguei lá o remédio, viu Pedro? Essa fraqueza, eu não estou falando da fraqueza natural, quando você entende de perfil comportamental, quando você entende de temperamentos, por exemplo, quando você entende se você é sanguíneo, se você é colérico, melancólico, fleumático, você entende de perfil, se você agora eu me esqueci dos perfis. Você é dominante, você é influente, você dominante, influente. Agora me sumiu da memória, mas vamos lá. Estável e conforme. Se você entende perfis, você se entende, não, isso aqui é natural meu. Mas a maioria das coisas que a gente tem como fraquezas, como limitações, como impedimentos, não são naturais. Não é porque eu sou assim. Não é porque você é assim. É porque algo aconteceu que te bloqueou nesse sentido. Você tem vontade de ser diferente? Pois é. Porque tem vontade, Maiara, analítico ali é. Você tem vontade de ser Shelton, também Deus abençoe. Aline, Maiara, pois é, paciente. Pois é, então você tem essa vontade. Puxa, eu gostaria de fazer assim. E por que não faz? Se existe um impedimento, existe um bloqueio, pode ser que seja um bloqueio emocional, pode ser que seja, alguns chamam fraturas emocionais, alguns chamam feridas emocionais, alguns chamam vícios emocionais. Não importa o nome, mas é que existem. E quantas pessoas elas têm vontade ali de romper, mas sempre voltam para a estaca zero? E aí deixa eu lhe dizer uma coisa, anote isso aí, guarde isso aí no seu coração e repita para você. O seu bloqueio emocional diz muito respeito à sua missão, ao seu propósito de vida. Seu propósito de vida. Eu entendo que, por exemplo, o meu propósito de vida passa, pois é, está aqui dominante, extrovertido, analítico e paciente. São termos diferentes, mas é bem por aí, porque é dominante, influente, estável e conforme. Ou conforme e estável, segundo aqui a Maiara colocou. Tá, pastor Daniel também, bem-vindo. Luana, Daiane, também Deus abençoe. Então, gente, veja só, eu entendo muito bem que a minha missão de vida passa por isso. Eu estou conversando com vocês, ensinando as pessoas, treinando as pessoas, levando as pessoas para o mais próximo de Deus e para viver os princípios de Deus. Entre eles, uma vida extraordinária, uma vida abundante. Não tem como viver uma vida abundante se aqui dentro, se aqui as coisas não estão bem resolvidas. Você tem uma ideia, o maior índice de pessoas depressivas não é nos ambientes das pessoas mais pobres. Não é. Não é nos ambientes mais pobres. Geralmente é na classe média ou nas classes mais altas. Eu estive em Santana do Ipanema e conversando com a mulher perdeu tudo, vive do Bolsa Família. E ela chorou e depois disse, mas se Deus fizer, Deus é Deus, se Deus não fizer, eu tenho que agradecer porque está todo mundo vivo. Quer dizer, quantas pessoas agora, porque corre o risco de não receber o salário no final do mês, estão desesperadas, estão pensando em se suicidar, tirar a própria vida. Por quê? Porque não diz respeito ao ter, diz respeito ao ser. A gente trabalha a vida toda, desde a Revolução Industrial, que o ser humano é trabalhado emocionalmente, cognitivamente, para trabalhar o ter. Trabalhar o ter.
ter. Você só é alguma coisa. Ô, Lisandro, ouvindo isso de você, cara, você não sabe o quanto eu te admiro, porque você fez parte do meu começo, da minha jornada profissional, e eu te admiro muito como líder, como gestor, como homem, como amigo. Você é um cara que, além de um líder extraordinário, sempre foi amigo do pessoal que trabalha com você, dos seus colaboradores, e eu tenho muitas boas lembranças do tempo que a gente trabalhou junto, viu? Um abraço, feliz demais por ouvir isso aqui de você. Mas veja só, gente, quantas coisas então assim que a gente precisa compreender, que são simples, mas que quando a gente tem essa clareza faz toda a diferença. Então a gente observa que a questão não é, desde a Revolução Industrial, é ter. Você tem que trabalhar para ter dinheiro, trabalhar para ter dinheiro, para produzir, trabalhar, ter dinheiro, para consumir, e essa roda gira. Naturalmente essa roda não é importante, Leonardo? Claro que é. Claro que é. Você vê agora a economia precisou de parar, parou 10 dias. Minha gente, são quase 40 milhões de profissionais informais que mais 10 dias vão quebrar. 40 milhões. Que só tem recurso, isso é pesquisas feitas, só tem recurso para no máximo 28 dias. Então você vê o desespero. Claro que precisa, o trabalho, tudo isso precisa. Porém, a gente pouco trabalha o desenvolvimento do ser. E a questão está no ser. Então o cara trabalha porque eu vou provar para os outros, porque eu vou mostrar e tal. E quando chega lá, fica aquele vazio. Por que o vazio? Porque o cara não trabalhou o ser. Não trabalhou a identidade. Então o desafio hoje, a gente está introduzindo isso aqui, estou falando com vocês fiquem à vontade aqui para perguntar, para comentar, para sugerir temas. Eu quero trabalhar semana que vem muito isso, clareza emocional e espiritual. Nesses tempos de crise. Vou até fazer algumas lives com alguns colegas. Vou estar junto com o pessoal, um grande empresário, um mega empresário da Emagrecentro, da rede de franquias da Emagrecentro. Batemos um papo e ele me convidou para a gente falar justamente sobre isso, sobre o QS, que é o coeficiente espiritual, que é o desenvolvimento dessa área do ser humano, que também é fundamental. Mas veja só, então o que acontece? Vem à tona porque o cérebro entende. Dá para resolver. E aí, não é só você saber, eu sou assim porque eu fui, Leonardo, abusada quando eu era criança por um parente. Eu fui abusado, eu fui abandonado pelos meus pais. Eu sei porque eu sou assim, sabe? Eu sei porque eu sou assim para baixo, eu sou assim negativo. Eu sei porque eu sou assim muito duro. Eu sei porque eu sou assim muito ignorante. Eu sei porque eu sou assim inseguro. Eu sei porque eu não consigo ficar. Eu entendo porque eu não consigo ficar em um relacionamento. Eu sempre fico me envolvendo com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu sei, não é só saber, sabe, gente? Porque o saber cognitivo é 20%. Ter consciência é 20%. 20% do sucesso de uma pessoa. Gente, o que eu estou falando isso aqui é baseado em informações científicas. Por exemplo, eu tenho um livro que mostra bastante essas informações, inclusive eu não tenho ele aqui, geralmente eu vendo alguns livros, mas é o Decifre e Influencie Pessoas. Esse livro é fenomenal nesses temas. E eu recomendo você a ler, que ele vai ter muitas informações nesse sentido. Mas veja só, podem perguntar aqui, conversar, gente. Vamos interagir aqui para ver se realmente eu estou sendo claro no que eu estou falando. Se eu não estiver sendo claro, pode, não entendi bem isso aqui. A gente vai trabalhar. Mas veja só, então 80% é emocional. É emocional. As empresas hoje contratam a pessoa pelo currículo, pelo cognitivo, pelo racional, mas demitem pelo emocional. O cara não tem habilidade de inteligência emocional social, ele não sabe lidar com os outros, ele não sabe se conectar, não tem empatia, entendeu? Então assim, esse entendimento, clareza emocional e espiritual é muito importante. Então veja só, não é só eu saber o que eu estou sabendo, Leonardo. Não, já estão me avisando aqui que falta só 8 minutos para acabar a minha live. Tranquilo. Mas aí segunda-feira segunda não, gente. Segunda eu estarei recolhendo materiais para levar para Santana. Inclusive, gente, quero agradecer ao pessoal que tem doado. Já começou a chegar muita roupa novamente. Nós levamos um carro. Não foi nem só um carro, foram 2, que o pastor Luciano também levou algumas coisas do batalhão, das nossas igrejas em Palmeira, o pessoal do Palmeira dos Índios também. E nós estamos levando. Nosso amigo João também, que era para parabenizar o João do Povão, a gente se uniu. O João fez um trabalho extraordinário também, levou muita coisa. E nós estamos recolhendo, já temos aí quase uma carroceria de carro de roupa.
Estamos precisando bastante ainda de alimentos, muita comida, gente. Alimento, muita comida. Eu já tenho aqui a mais para montar 2 fardos de arroz. Não, 2 fardos de fubá. Tenho alguns arroz. Eu preciso de outro tipo de alimento. Se você quiser doar, doa. Leonardo, eu não quero comprar, eu não posso levar, mas eu quero contribuir financeiramente para você comprar. Fala comigo no privado, você faz a sua contribuição, eu compro, te presto conta, nós vamos estar levando. Segunda-feira eu vou estar recolhendo, na terça eu vou estar levando. Mas terça-feira, meio-dia, eu quero começar uma maratona com vocês falando sobre clareza emocional e espiritual. É muito conteúdo, gente, que eu quero. Olha, eu vou dizer para você um negócio. Isso aqui é só um pouquinho que a gente está conversando. Mas eu quero dizer para você que eu vou ministrar para vocês a semana que vem. Eu desafio, é muito difícil você encontrar da forma que eu vou ministrar esse tipo de conteúdo para te fazer passar por esse momento assim de uma forma extraordinária. Então, só para a gente concluir aqui, é importante então trabalhar isso aí e entender que não é só, Leonardo, não é só saber, ter consciência. Porque às vezes você fala um negócio para a pessoa diz, poxa, eu sei. Sim, e se você sabe? Se você sabe, por que não faz? Se você sabe, por que você está permitindo ainda que a sua vida fique desse jeito? Por que você é tão mal com você? Sabe, gente, é isso aí também, olha, é como se a gente, o ser humano, sem trabalhar isso aí, é como se ele fosse autodestrutivo. Porque ele tem consciência, e por que ele se destrói? Se ele sabe que isso está acabando com ele, por que ele não consegue vencer isso? Porque é um vício. É um vício emocional que precisa urgentemente ser trabalhado. Gente, eu quero orar por você. Você prepara um copo com água, prepara uma peça de roupa. Eu quero orar por esse momento. Às 20 horas nós estaremos com a nossa live culto aqui pelo Instagram. Também vou fazer pelo Facebook. E eu quero convidar você a estar com a gente. Muito obrigado. Se prepara aí. Porque semana que vem muito. Eu quero ministrar muito conteúdo para você nesse sentido. Que vai sentir da clareza. Prepara papel e caneta. Porque vai ser fogo. E se você puder aí, esse assunto que a gente começou aqui, esse conteúdo, faz sentido para você, pega o aviãozinho aí, ó, e manda para bastante gente, que vai ser muito forte. Vamos orar? Prepara aí o copo com água, a peça de roupa. É momento da gente orar, é momento da gente falar com Deus. Quero agradecer o pessoal que esteve com a gente aí orando às 11 da manhã. A igreja quadrangular em mais de 140 países no mundo estiveram orando. Hans, bem-vindo, meu amigo. Estamos já encerrando o conteúdo, mas vai ficar disponível se você depois dar uma olhada. E qualquer dúvida que gerou, gente, nesse conteúdo que eu ministrei aqui, vocês podem perguntar que eu faço questão de responder para vocês, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és a nossa cura, Tu és a nossa saúde para o corpo, para a alma e para o espírito. Eu quero orar, meu Deus, por cada pessoa que me acompanha nessa live. Peço ao Senhor pela vida da Maria de Lourdes, que pediu oração, e de todos aqueles que nos acompanham, que entraram agora, que já estão desde o começo, que vão assistir ao longo das próximas 24 horas. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê clareza em relação às decisões que nós precisamos tomar, nos dê clareza em relação aos rumos que nós precisamos dar à nossa vida. Senhor, toca a nossa casa com a Tua proteção, livra de todo mal. Meu Deus, às vezes pode acontecer de, portanto, nos permitirmos ir por caminhos que não Te agradam, o mal ter entrado na casa dessa pessoa, esteja agindo na mente, nos pensamentos, e talvez alguém esteja pensando que está tomando uma decisão certa, quando na verdade essa decisão é fruto de uma permissão da influência de um mal na sua mente. Eu te peço, abre a mente dessa pessoa, arranca esse mal, da sabedoria, da paz e da direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Beba da água,
receba o milagre de Deus na sua vida. E a minha gratidão a você que esteve comigo, gente. Se esse conteúdo vai ficar disponível pelas próximas 24 horas, se fez sentido para você aí, compartilha, marca os teus amigos. E eu desejo que Deus te abençoe de uma forma especial. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Hans, Jace, está dizendo aqui amém. Cantinho da Vitória também. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E um abraço. Manda um aviãozinho aí para os amigos. Gente, deixa eu tirar um print aqui, dá tempo. Vamos tirar um print dessa tela. Tira um print aqui da minha imagem aqui. Me marca que eu vou compartilhar nos meus stories. E se alguma frase fez sentido, você põe essa frase lá para nós, tá bom? Vou aqui dar um sorriso. Tira o print aí todo mundo e me marca. Tirar também aqui, peraí. Tirei. E me marca. Deus abençoe vocês. Um abraço, Eliane. Deus abençoe, Wilma. Todo o pessoal que está entrando aqui, chegando ainda. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.